Olá, turma boa, professor Clívio aqui com vocês para mais uma aula. E na aula de ciências dessa semana, nós vamos estudar o capítulo 1. Você que quer acompanhar, pega teu material, teus lápis, pega teu livro, abre na página 6, que neste capítulo nós vamos estudar uma visão geral sobre o ser humano, entender a evolução dessa espécie e entender a nossa espécie, a espécie humana, como um ser social. Nós temos os objetivos de proporcionar, posicionar, melhor dizendo, a espécie humana sistematicamente, conhecer as teorias da evolução, ou as teorias evolutivas de Lamarck e de Darwin, compreender a diferença entre as adaptações individuais e as adaptações evolutivas das espécies, assim como também compreender as vantagens da vida em sociedade. Você já deve ter se deparado com um cansaço, uma desidratação, cãibras nas pernas, por exemplo, e não deve compreender ainda quais os limites do seu corpo. Quais são os limites do corpo humano? Um atleta trabalha, por exemplo, com a mesma função que usamos para viver. Então, nós precisamos de energia para sustentar estruturas especiais que, por sua vez, nos permite pensar, falar, sorrir, dançar, dormir, enfim, existir, né? Porque eu citei o atleta? Porque o esporte, então, ele nos ensina a respeitar os limites do nosso corpo. E ao mesmo tempo que é possível respeitar esses limites, nós conseguimos também superar esses limites. Então, eu convido vocês, a partir de agora, a tentar entender um pouco mais sobre o corpo humano. A máquina humana, ela é constituída de células, de tecidos, de órgãos. E por falar em órgãos, o cérebro, o coração, os músculos, os ossos, as articulações, os ligamentos, tudo isso podem formar sistemas, que esses sistemas em conjuntos vão formar o nosso corpo humano. Então, a partir de agora, o ano inteiro, nós vamos ter uma visão geral do corpo humano, entender a evolução da nossa espécie e compreender o ser humano como um ser social. Para se ter uma visão geral sobre o ser humano, é possível entender que a espécie humana é, como todas as outras espécies de animais, heterótrofa, ou seja, nós não podemos produzir o nosso próprio alimento. Nós precisamos se alimentar de outros seres vivos. Através desse alimento, o nosso organismo ele consegue adquirir capacidade de produzir energia que vai sendo necessária para manter o funcionamento, o crescimento, o desenvolvimento, até a reprodução e a renovação das nossas células. O cansaço de um atleta, como eu já citei, depois do esporte, de um dia de trabalho, de um dia de uma jornada de aula, né, que você passou estudando, de horas de estudos, a sensação de mente esgotada, de cansaço, isso se dá pela baixa nas reservas de energia. Então, o esforço físico e mental requer uma porção considerável dela, né? E é por isso que descansamos e nos alimentamos para repor a energia. Então, é regra. Nunca estamos completamente parados. A vida ela é como um fluxo constante de utilização e reposição de energia. Mesmo quietos, descansando, dormindo, nosso coração bate. Então o sangue circula, o pulmão respira, os rins filtram, o intestino ele absorve, as glândulas excretam substâncias e as células se multiplicam. Enfim, gente, nosso corpo ele está em constante atividade. Né? Esses e outros mecanismos que vão mantendo a nossa vida dependem do metabolismo. O metabolismo envolve fundamentalmente um fenômeno chamado reação química, que pode ser explicada como a transformação de substâncias em outras. Isso é o que explica, em parte, o fato de ingerirmos um sanduíche, por exemplo, e posteriormente eliminarmos seus resíduos em forma de fezes. Então, o nosso corpo ele transforma o pão, a salada, o queijo
em substâncias vitais e excreta os resíduos desnecessários, o que não serve para o corpo. Então é por isso que, voltando aos atletas, eles possuem dietas específicas e ingerem bebidas que vão favorecer o metabolismo. Afinal, muitos deles vão gastar quantidades enormes de energia em espaços de tempo bem curtos. Sendo assim, podemos afirmar que uma das principais funções a que o metabolismo está associado é a obtenção de energia necessária para o funcionamento do organismo. Então, também é importante a gente citar aqui o controle da temperatura, já que o ser humano é um animal homeotermo. E essa homeotermia mantém a temperatura do corpo constante. Então, esse conjunto aí de ser heterótrofo, depender de alimento, manutenção para ter a energia e o nosso metabolismo acontecendo todas as reações químicas em prol, né, desse alimento e da produção de energia, se dá pelo fato de termos a capacidade de mantermos a nossa temperatura constante. Ainda na visão geral que podemos ter, entramos na ideia da classificação sistemática adotada por Linneu. Como sabemos, a nossa espécie ela pertence à classe dos mamíferos, que está ligada ao grande e importante grupo de animais que se desenvolve em um eixo central de sustentação do corpo, que é a chamada coluna vertebral. Então, entre os vários tipos de mamíferos, existe um que apresenta as seguintes características, né? Mão com 5 dedos, polegar opositor ao dedo indicador, formando um mecanismo de semelhança a uma pinça, grande mobilidade nos membros superiores, encéfalo desenvolvido, enfim, estas surgiram há aproximadamente 3 milhões de anos, essas características, que nos permitiram ser chamados de primatas. Então, essa é a nossa ideia de classificação sistemática que Linneu nos dá, né? Então, primata, só que de uma subordem chamada de antropóide, né? O termo antropóide, ele vai ser bem parecido com a mesma classificação subordem dos macacos, porém, remete ao formato de o homem em uma subordem associada aos macacos, porque destituímos de cauda, né? Ainda mais anatomicamente semelhantes ao homem, como os gorilas e os chimpanzés. Então, note que o ser humano se distingue de outros animais porque, entre outras características importantes, caminha de forma ereta, possui excelente habilidade com as mãos, fabrica utensílios, domina vários tipos de linguagem, que é isso que nos articula de forma complexa e refinada, com destaque para a fala e sermos um ser social, e assim conseguimos transmitir através dessa fala e de outras manifestações da linguagem conhecimentos e temos clara capacidade de abstração, de questionamento, de perceber a passagem do tempo, de fazer planos e, enfim, de pensar sobre si mesmo, né? Então, ainda seguindo a sistemática de Linneu, segundo o sistema de classificação dos animais proposto por Carlos von de Linné, os seres humanos pertencem ao reino animal, ou animalia, ao filo Chordata, ao subfilo Vertebrata, à classe Mammalia, à ordem Primata e à subordem, né, como eu acabei de falar, Antropóide, que temos somos classificados assim por termos o formato idêntico dos macacos destituídos de cauda e mais anatomicamente semelhantes ao homem, como gorilas e chimpanzés. Então, a mesma subordem desses primatas, desses macacos, certo? E ainda na classificação de Linné, somos da família Hominida, nosso gênero é o Homo e a nossa espécie é a Homo sapiens. Só para destacar os fatos relacionados a essa área de classificação, isso é de todas as espécies, só que eu estou detalhando os 7 táxons, que é o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, da espécie humana, que essa ideia de classificação e descrição de nomenclatura dos seres vivos foi dada no sistema natural, escrito por Linneu, e seguem regras de nomenclatura, né? Para se ter uma ideia, o gênero, a palavra da espécie, ela tem que ser binomial,
o gênero sempre vai iniciar com letra maiúscula e a espécie com a letra minúscula. Então, essa é a ideia da sistemática de Carlos Linneu. Entrando no ponto da evolução, a gente, para poder entender a evolução da espécie humana, né, que é o processo de transformação, resultado de condições, ou seja, dos padrões de variação e da medida em que as condições foram variando, e sendo assim necessário gerar outra espécie para se considerar uma evolução, é preciso entender que o mundo ele tem cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos. E essa variedade, essa biodiversidade, ela é resultado da evolução. Isso é o que a ciência defende. Então, a ciência explica que com o passar do tempo, o processo evolutivo ele provoca o desaparecimento de algumas espécies e o surgimento de outras mais adaptadas ao meio. A esse fenômeno dá-se o nome de seleção natural. A seleção natural ela pode se manifestar na natureza de várias formas, né? Os exemplos que temos aí é a camuflagem, como você pode ver na tela no canto inferior esquerdo, a camuflagem, o mimetismo e o aposematismo. Agora, vamos tentar definir o que seria mimetismo, camuflagem e aposematismo, só para a gente entender esse conceito de seleção natural. Então, a camuflagem é uma adaptação que permite um organismo se confundir com o meio ambiente, o meio em que ele vive. Como aí é o exemplo desse bicho-pau, né? Mané-mago, vamos falar assim na nossa linguagem popular. Perceba que ele se camufla dos seus predadores, né? O objetivo é se esconder dos predadores. Isso aí é o que a gente entende por camuflagem. Já o mimetismo, como você pode ver aí na cobra, né? A coral verdadeira e a falsa, acontece quando o organismo ela tenta se parecer com o organismo maior para enganar seus predadores. Então, a cobra coral, como sendo um organismo, digamos, que libera substâncias tóxicas, então tem mira por outros seres vivos, a falsa ela consegue mimetizar, ou seja, se parecer por esse fenômeno de seleção natural com outra. Já o aposematismo é um sinal de advertência aos predadores, é uma característica adaptativa utilizada por animais e alguns vegetais com mecanismos natural, revelando-se através de cores vivas acentuadas pelo corpo e o seu potencial de defesa por meio de peçonha ou substâncias nocivas. O que eu quero dizer é a produção de substâncias sintetizadas, né, no seu corpo que são secretadas por presas e inalando ou exalando veneno, né, quando em situação de perigo, certo, gente? Agora vamos falar sobre o evolucionismo, né? Uma das primeiras ideias evolucionistas foi o lamarckismo, né? Na verdade foi a primeira. Jean-Baptiste de Lamarck foi um biólogo francês que em 1809 propôs algumas teorias para explicar a evolução dos seres vivos. Então, a primeira foi a lei do uso e do desuso. Então, quanto mais se utilizasse um membro ou um órgão do corpo, mais ele iria se desenvolver. Contrariamente, as partes não usadas iriam enfraquecer e se atrofiar, chegando mesmo a desaparecer. A outra lei proposta por Lamarck foi a herança dos caracteres adquiridos. Nessa lei, qualquer animal poderia transmitir aos seus descendentes aquelas características que se atrofiavam pelo desuso ou se desenvolviam pelo uso. Então, de acordo com Lamarck, as novas espécies surgiriam por evolução devido à aquisição ou perda de caracteres. Então, Lamarck ele criou exemplos hipotéticos para explicar as suas leis, como é o caso da girafa, né? As girafas elas habitam locais onde o solo é seco e com pouca vegetação. Então, elas são obrigadas a comer os brotos das árvores. Elas foram se esticando para cima e esse hábito provocou o aumento do pescoço e das pernas anteriores, que são um pouco mais longas que as posteriores. Já na ideia evolutiva de Darwin, Charles Darwin, né, foi a segunda teoria, ele veio depois de Lamarck. Lamarck serviu para abrir os caminhos. Não que a ideia de Lamarck estivesse errada, porém, na ideia de Charles Darwin, o cientista que ficou conhecido como o pai da teoria evolucionista, porque
ele ganhou fama devido a publicar o livro A Origem das Espécies, né? E um marco divisório no campo da ciência foi que a partir dessas pesquisas foi possível compreender melhor a diversidade de vida sobre a Terra e, em especial, claro, a diversidade humana. Então, o ser humano e todos os seres vivos, eles são resultados de um longo processo de evolução. A ideia é que os seres vivos conseguiram se adaptar, sobreviveram e evoluíram, enquanto aqueles que não conseguiram se adaptar desapareceram. Antes pensava-se que os seres vivos possuíam as mesmas características de sempre, a ideia criacionista, né? Hoje a ciência já explica que não é bem assim, ao menos na perspectiva científica, né? Como eu estou falando. Então, todas as formas de vida sobre a Terra, elas estão em constante mudança, e isso demorou a ser percebido porque essas transformações, essas transições a qual estamos passando, elas ocorrem a passos muito lentos, e uma vida inteira ela não é suficiente para que possamos notá-las. Então, é preciso que conseguimos entrar de fundo nas pesquisas, na história, né, do pesquisador, de forma bem minuciosa, na história de Darwin, né, porque ele foi bem perseverante. Darwin, para você ter uma ideia, ele viajou pelo mundo, observando, comparando, refletindo todos os mínimos detalhes da natureza. E graças a ele, hoje podemos simplesmente comparar fósseis antigos de espécies que nem existem mais para deduzirmos essas mudanças a que chamamos de evolução. Então, ele deu uma volta ao mundo, né, nessa grande viagem por 5 anos, a bordo de um navio inglês chamado de Beagle, colhendo amostras e fazendo anotações sobre a biodiversidade que ele foi encontrando pelo caminho. E algumas das perguntas que ele conseguiu fazer foi: se os seres criados diferentes e nitidamente semelhantes estariam em ilhas próximas e não distribuídos homogeneamente pelo mundo, então por que que nessas ilhas com condições físicas semelhantes, mas distantes entre si, não teriam espécies semelhantes? E outra pergunta: por que que os fósseis se assemelham a espécies que habitam atualmente locais anteriormente descobertos? Então, um dos pontos fortes de Darwin nessa viagem foi a ilha de Galápagos. Essas coletas nessa ilha contribuíram sensivelmente, né, para a construção da sua teoria. Por lá tem uma imensa biodiversidade e pela quantidade das espécies endêmicas, espécies nativas, né, ou seja, que só existiam lá. E um dos dados que mais chamou a atenção desse cientista foi o fato de que os pássaros de uma mesma espécie, os tentilhões, possuíam características próprias em cada uma desse conjunto de ilhas. E ele chegou à conclusão que sim, a vida evoluiu, e ele defende a ideia que existe uma descendência com modificações. Então, qual seria a relação existente entre a mutação gênica, né, as mudanças que ocorrem nos genes das espécies, e essa tão citada seleção natural que o evolucionismo defende, né, na ideia da evolução dos organismos? A ideia é que a mutação, essas mudanças gênicas, elas vão criando variações, que tais variações podem ser submetidas a esses processos de seleção natural que eu citei como exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, a camuflagem, o mimetismo e o aposematismo. No diagrama você consegue perceber características que um ancestral tinham e que foram surgindo antes de surgir outro ser vivo. Então é essa ideia que Lamarck defende, né, em seu livro A Origem das Espécies, para tentar explicar a evolução. Note nesse diagrama que todos os seres aí são cordados, né, desde peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, né? Então, das lampreias, os peixes mais primitivos, até os mamíferos, existem características em comuns, e existem também características que foram criadas por haver essa relação de mutação gênica, como eu estou falando, né? Essa mudança, essa variação que foi submetida a esse processo de seleção natural e foi modificando características, por exemplo, que você não via na lampreia,
e que apareceu no primeiro peixe, numa sardinha, por exemplo, um peixe ósseo, que foi a mandíbula. Características, por exemplo, que você não via nas aves e de repente aparecem nos mamíferos, que são as glândulas mamárias, e assim a gente vai tentando entender o processo evolutivo das espécies. E aí a gente chega na evolução humana, né? Em nós hominídeos, né? O homem ele pertence à espécie animal Homo sapiens, como eu já citei, e que é ancestral de outras espécies. Estima-se que os ancestrais do homem são os mesmos dos macacos, né? Mas há muitas ideias vagas e, sobretudo, erradas acerca das teorias de evolução. Uma delas é a crença de que o homem veio do macaco e ela faz a ideia de parecer que um dia, né, pariu um ser humano e daí por diante surgiu a humanidade. Esse macaco, né, pariu um ser humano. E o que ocorre na verdade é que a ciência ela aponta para ancestrais comuns entre homens e macacos. Certo, gente? Então, estima-se que o rumo evolutivo que levou o homem ocorreu há 6 milhões de anos, certo? E ao longo desse período, várias espécies viveram na Terra, desenvolvendo-se e gerando descendentes. Os Australopithecus evoluíram para os Pteranthropus, e estes, por sua vez, evoluíram para os Sinanthropus. E foram os Sinanthropus que dominaram o fogo e evoluíram para o Homo heidelbergensis. E após essa fase surgiram os Homos, né? Habilis, Erectus, Neanderthales, até chegar no Homo sapiens, né? Que é o homem moderno, que acredita-se pelos fósseis que surgiu na África há cerca de 120 mil anos. Então, da África ele migrou para o Oriente Médio e para a Ásia em busca de animais para caçar e frutos para coletar. E após aprenderem a navegar, nossos antepassados chegaram à Oceania, às ilhas do Pacífico, e navegando ou caminhando ocuparam toda a América. Então, foi graças à inteligência que desenvolveu a fala, além de outras habilidades. E acredita-se que estamos em evolução, né? E defendemos a teoria do surgimento de uma nova espécie posterior e ainda mais evoluída, né? Alguns cientistas ainda defendem a teoria do surgimento do Homo sapiens sapiens, que seria uma espécie posterior e ainda mais evoluída do que a nossa. Quem sabe, né? Estamos em constante evolução e não estamos percebendo isso. Existe muito um duelo entre o pensamento científico e o pensamento criacionista. Então, as ideias do método científico, que tenta mostrar os fatos e quais conclusões nós podemos tirar deles, e as ideias, claro, do método criacionista, que mostra já as conclusões prontas, né? E quais fatos podemos usar para respaldá-las, essas conclusões. Então, eu só deixo a seguinte pergunta. Qual seria a importância da vida, né, em sociedade? Então, imensa. É através do convívio com seus semelhantes que o homem ele se aperfeiçoa e contribui para o aperfeiçoamento do outro. Só para a gente ter uma ideia de todo o funcionamento dessa máquina humana, eu convido você para clicar nesse link e fazer uma viagem fantástica do corpo humano, né? O incrível processo do nascimento à morte, e aí a gente vai entender melhor toda essa parte de visão geral, evolução e o ser humano como um ser social, né? Talvez não dê certo no link aqui do vídeo, mas no link em PDF dará certo para vocês, certo, gente? Agora eu deixo com vocês fazer o seu próprio resumo diante das características gerais do ser humano que nós podemos aprender e sigam esses tópicos. Tentem resumir cada parágrafo no livro de vocês, né? Tá aí as referências da página 6 a 19 perante esses tópicos que eu estou apontando para vocês. A gente encerra a aula dessa semana. Um forte abraço do professor Clívio.